Olá pessoal, nossos amigos concursandos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje trabalhando um tema que é o da nova série que nós estamos lançando, que é uma série chamada Questão de Provas. Que é o professor Alessandro Marques, criador do Coach de Concursos, e vamos trabalhar hoje nessa série Questão de Provas com o objetivo de ensinar as pessoas, vocês que estão se preparando para concurso, a fazerem cada vez mais as provas, a estarem sabendo, analisando as questões de uma forma melhor e também o que vai lhes auxiliar a estar montando a sua estratégia na hora em que for estudar. Hoje nós vamos começar com uma prova aqui bem recente, com uma questão de um concurso bem recente, que é o concurso que nós tivemos para a prova da Polícia Federal para o cargo de agente que tivemos agora em 2012. Tiramos uma questão que fala sobre licitações e foi a questão 108 da prova de agente. Então, vamos aprender a responder essa questão. Primeiro vamos ler. Configura-se a inexigibilidade de licitação quando a União é obrigada a intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar o abastecimento. E aí? A questão está certa ou a questão está errada? Bem, vamos lembrar o seguinte, na hora da prova, você está sobre um momento de tensão. Você tem aquela pressão, obviamente a prova é algo importante para você, só que, como nós dissemos aqui, que é a nossa filosofia, tudo tem como você treinar. Então, quanto mais você treina a responder essas questões antes da prova, mais bem preparado você fica para a prova. Vamos saber interpretar essa questão aqui. É uma questão, como eu disse, que fala da lei de licitações, da lei 8.666/93. Vamos interpretar a questão num primeiro momento, para depois estar respondendo. É uma questão que fala sobre o quê? Bem, o tema dela é sobre inexigibilidade. Ou seja, o que ele quer saber? Ele quer saber se essa situação, ou seja, quando a União é obrigada a intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar abastecimento, se essa é uma situação que se aplica inexigibilidade. Pronto, é isso que ele quer saber. Como aqui ele afirmou, o que ele quer saber se essa afirmação que ele fez, ou seja, se essa situação realmente se aplica inexigibilidade, está certo ou está errado. Bem, para essa questão, nós selecionamos duas maneiras de responder essa questão. Ou seja, como ele trabalhou aqui o conceito de inexigibilidade, obviamente o que ele vai estar tentando fazer é uma troca de conceitos, o que é muito comum deles fazerem isso na hora da prova. Bem, quando você está estudando ali inexigibilidade, você estuda inexigibilidade e tem um conceito que é o qual eles sempre buscam trocar, que é o conceito de dispensa, que são dois conceitos parecidos. Ou seja, quando você está estudando inexigibilidade, que é o artigo 25 da lei, que vai do inciso 1 ao 3. E dispensa, você tem uma parte ali no artigo 17, os incisos 1 e 2, e outra parte no artigo 24, que vai do inciso 1 ao inciso 31. Primeira pergunta que eu faço para vocês, e aí envolvendo a estratégia no momento de estar estudando. Está trabalhando inexigibilidade e dispensa. Importante saber o que é um e o que é outro. Eu pergunto para você, é muito mais fácil você memorizar ou você saber fielmente quais são esses três incisos aqui de inexigibilidade ou você memorizar, aprender todos esses 31 incisos aqui do artigo 24 mais o inciso 1 e 2 do artigo 17, ou seja, esses 33 incisos. Obviamente é muito mais fácil você memorizar os incisos de inexigibilidade, ou seja, quais são os casos de inexigibilidade. Fizemos um breve resumo aqui dos casos de inexigibilidade, que são eles. Primeiro, a aquisição de materiais e equipamentos exclusivos. Segundo caso de inexigibilidade, para contratação de serviço técnico. Terceiro caso de inexigibilidade, para contratação de profissional artístico. Ou seja, vamos responder a nossa questão. Quando a União é obrigada a intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar o abastecimento, está encaixado em um desses três casos aqui? É um caso de aquisição de material, equipamento ou gênero exclusivo? Não.
É uma contratação de serviço técnico? Não. É uma contratação de profissional artístico? Também não. Ou seja, não é um caso de inexigibilidade. Essa questão está errada. Ou seja, sabendo, né, os incisos de inexigibilidade, você muitas vezes elimina os em saber de qual é salteado todos os incisos ali de dispensa. Então, sabendo dessa forma, você matou a questão, sabe que essa questão está errada. Vamos para uma segunda maneira agora de estar respondendo essa questão. Que agora eu vou trabalhar com um conceito que eu acho importantíssimo, é você saber principalmente o conceito de inexigibilidade e o conceito de dispensa. Ou seja, se você parar para pensar, vamos lá, inexigibilidade, qual o conceito de inexigibilidade? Onde que ela se aplica? Quando há inviabilidade de competição, ou seja, não é possível ter competição, e competição é a base para se ter licitação, né? E dispensa é quando há possibilidade de competição, porém, por algum motivo, quais são esses motivos? Aqueles 34 incisos que nós falamos antes, tá? Por aqueles motivos específicos, eu não vou fazer a licitação mesmo tendo possibilidade, eu vou dispensar a licitação. E aí, quando você lê a questão, se esses dois conceitos estão bem fixos, estão bem aprendidos para você, quando você lê a questão, você já sabe, poxa, quando a União é obrigada a intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar o abastecimento, ou seja, isso não é um caso que ele está falando que há inviabilidade de competição. Ou seja, não é um caso de inexigibilidade. É um caso específico. Estamos falando de uma situação que a União é obrigada a intervir no domínio econômico. Ou seja, é um caso que pode ter competição, porém, por motivo específico, e aqui a União está sendo obrigada, motivo específico, ele vai dispensar a licitação. Ou seja, por essas duas formas, você consegue responder a questão acertando a questão. Então vamos lembrar, primeiro, né, saber interpretar a questão. É perguntar, essa questão está falando sobre o quê? O que ela quer saber? Né? O que ele está perguntando aqui? Isso é importante. Para eu saber a resposta, eu tenho que entender a pergunta. Tá? E nesses casos, nesses itens de prova, nessas questões de prova, que você vai ter ali sempre em forma de afirmação, é interessante você transformar essa afirmação numa pergunta. Ou seja, esse caso é um caso de inexigibilidade? Certo ou errado? É isso que você tem que responder aqui. Identificando a pergunta, meio passo para você achar a resposta. Ok? Quanto mais você treinar isso, mais rápido você vai ficar, mais habilidade você vai desenvolver para estar respondendo todas as questões que tiverem na prova e sabendo responder a questão. Lembre-se disso para você que está fazendo provas. O importante é eu saber responder a questão. Ok? Muito bem. Qualquer dúvida, qualquer dica também, algum tema que vocês queiram, alguma questão que você queira que a gente esteja muitas vezes criando um vídeo, analisando, manda pra gente. Entra lá no nosso, manda um e-mail pra gente no contato@coachdeconcursos.com.br ou acesse o nosso site coachdeconcursos.com.br. Coach de concursos, treinando você para a aprovação.